uma solução para os seus problemas e para as suas dificuldades. Salmo 42, vamos começar. Nós temos vários textos e eu conduzirei eles, porque eles estão todos já aqui diante de mim. Salmo 42, verso 1 a 3, Davi, o rei, diz assim: Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Sobre tamanha perseguição e aflição, Davi fez o que era costume dos seus antepassados e da sua tradição fazer: jejuar. Davi estava em jejum quando ele escreveu o Salmo 42. Ele diz: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Davi estava completamente entregue na mão de Deus. Historiadores, teólogos e cristãos comuns dizem que um cristão verdadeiro tem de praticar na sua vida 3 coisas, que é ofertar, jejuar e orar. Cristão que não dá oferta, que não coloca para Deus as suas finanças, que não jejua e que não ora, não é um cristão verdadeiro, é fake. E nós estamos em momento de fake. Tem muito crente fake. Presta atenção, porque hoje eu vou trazer para você alguns textos que para mim também, nas minhas pesquisas e estudo, foram surpreendentes. Eu não tenho dúvida nenhuma de que a Bíblia é a palavra de Deus. E quando Deus quer fazer alguma coisa através do seu povo, Ele descortina, Ele tira o véu dos seus olhos para ficar evidente através das Escrituras o que você talvez tenha lido, mas não tenha percebido. Veja, 2 Samuel, capítulo 12, de 20 a 22, quem for rápido aí na abertura do texto pode me acompanhar, se não, preste atenção. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram: por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste. Mas agora que a criança está morta, te levantas e comes? Ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei, porque eu pensava, quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. O contexto é o pecado de Davi com Betseba. E o profeta Natã havia dito que o filho que Betseba esperava não viveria. Ele nasceu vivo. E Davi, então, por ser o homem segundo o coração de Deus, porque a Bíblia diz isso, ousou acreditar que pelo seu jejum e pelo seu pranto, Deus poderia mudar de ideia. Deus não mudou. Mas Davi nos ensina que o jejum nos leva à presença de Deus, de maneira que nós tocamos na existência de Deus e ficamos mais sensíveis à voz de Deus por meio do jejum. E por meio do jejum, a oração. E no jejum, a oração. Essa é a teologia de Davi. Jetson Franklin, um teólogo que tem me impactado sobre essa conversa de jejum, diz um dos seus livros, que eu já estou no 2º dele: quando você elimina a alimentação de sua dieta por alguns dias,
seu espírito fica desobstruído das coisas deste mundo e passa a estar tremendamente sensíveis às coisas de Deus. Eu tenho estudado e tenho pesquisado teologicamente sobre esta prática cristã que muitos fazem durante a caminhada cristã. Jejuam de perfume, no sentido de não se adornar. Jejuam de certos alimentos, de alimento total, de água. Jejuam para que eles possam ouvir a voz de Deus de uma forma mais clara. Tem os ruídos do mundo. Deixa eu te dizer que, mesmo eu te provando biblicamente que o jejum é algo que eu e você devemos praticar, você não experimentará o poder de Deus e a presença de Deus se apenas compreender que o jejum é importante. Mas se você praticar o jejum, as Escrituras nos garantem que algo poderoso e milagroso acontecerá na sua história, na sua vida. Se assim você quiser sair da mediocridade. Veja comigo, que coisa interessante. Em Mateus capítulo 6, verso 33, Jesus diz que todos nós, aqueles que o estavam ouvindo, deveriam buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos seriam acrescentadas. Está claro para vocês? Lembram de Mateus 6,33? Jesus dizendo aos seus discípulos: por que vocês estão inquietos quanto à vida e quanto às coisas? Por que vocês estão preocupados? Busquem o reino de Deus e a justiça do reino de Deus, e tudo o que vocês desejarem será dado a vocês. Os progressistas dizem que a justiça de Deus é nós nos envolvermos com o mundo e promovermos uma justiça social. Alguns pensam que a justiça de Deus, que está no reino de Deus, é sermos verdadeiros com as pessoas. Mas a pergunta que nós temos que fazer é: o que é para Jesus a justiça de Deus, que está no reino dele, que eu e você devemos praticar? O próprio texto de Mateus, capítulo 6, de 1 a 5, responde claramente. Eu nunca me dei conta disso, e eu quero que vocês vejam comigo nessa manhã. Jesus diz: tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isto com trombeta como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, e alguns textos dizem oferta, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu pai que vê que é feito em segredo o recompensará. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Não é que orar de pé e na frente dos outros é um problema, é que fazer isto para ser notado é um problema. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. E quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas o seu pai que vê no secreto, e seu pai que vê no secreto o recompensará.
Então o que é que nós temos de Jesus dizendo: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e tudo vos será acrescentado? Quais são as justiças que Jesus diz que nós devemos praticar? Jejum, oração, oferta e, ainda nesse texto mais completo, perdão. As obras de justiça das quais Jesus disse: busquem em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e a justiça do reino de Deus. O que é então a justiça do reino de Deus? Oração, jejum, oferta e perdão. Progressistas estão equivocados. Sim, devemos ser justos, devemos praticar a justiça, mas o que Jesus está dizendo que nós devemos, como seguidores dele, buscar em primeiro lugar é o reino dele. E no reino dele existe uma justiça da qual nós devemos praticar. E ele diz: quando nós formos praticar as obras de justiça, seja diante de Deus e para Deus, porque só a Deus importa as nossas práticas de justiça. Que são, de novo, oração, oferta, jejum e perdão. O próprio Cristo responde para nós quais são as obras, a justiça do reino de Deus. Quando um menino lunático, de Mateus 17, se joga no fogo, se joga na água, dá muito problema para os seus pais. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques, está sofrendo muito, muitas vezes cai no fogo e cai na água. Os surtos acontecem em locais inesperados. Fogo, porque naquele tempo a família tinha a fogueira, que a família se reunia ao redor da fogueira para se aquecer, e de repente o menino ali caía ali, porque não tinha controle do seu cérebro, do seu corpo. Caía na água, porque muitas vezes estava à beira do rio. Eu trouxe aos teus discípulos, diz o texto, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus então repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquele momento ele ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Abre um parênteses. Quando isto aconteceu, Jesus já havia dado autoridades a eles sobre todo espírito maligno. E Jesus já havia dito: vão, curem e expulsem demônios. E eles foram. Mas este demônio em específico eles não conseguiram e não puderam expulsar. Presta atenção. Se você vê os versos anteriores do contexto, Jesus já havia dito: eis que vos dou autoridade, vão. E aqui eles voltam e dizem: não podemos expulsar. E Jesus disse: geração incrédula, problemática. E os discípulos perguntam: então por que nós não conseguimos expulsá-los? E aí, adendo meu, por causa do texto que eu tenho e as escrituras mostram, o Senhor já havia nos dado autoridade. E ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá, e nada lhe será impossível. E ele termina: mas esta espécie, este problema, esta cabeça de burro enterrada, esta dificuldade, esse demônio, esse problemão que está na vida dessa família, só sai por oração e jejum. Irmãos, algumas coisas da vida nós vencemos facilmente, outras só jejuando e orando. Comprar o nosso terreno nesta região, que só o terreno custa 1.200.000, e construir um prédio com tudo aquilo que nós precisamos para fazer a obra de Deus, só com jejum e oração. Deitado na rede, sentado, comendo, regalando, não vamos mais adiante do que nós temos ido até agora.
A sua vida não vai um degrau a mais se você não aprender a jejuar e a buscar a Deus intensamente. Ainda continua comigo. Jesus então adverte eles que lhes faltava fé e jejum. Sabe por quê? Porque o jejum desconecta a gente do que o mundo tem nos conectado. O jejum arranca a gente da gente mesmo. Olha aqui outro texto interessante. Daniel. Esse texto de Daniel está em Daniel capítulo 10. Presta atenção. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. E numa visão veio-lhe um entendimento da mensagem. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei. E não usei nenhuma fragrância perfumada até se passarem as 3 semanas, 21 dias. No 24º dia do 1º mês, estava eu de pé junto à margem do grande rio, o Tigre. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como o berilo, o rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como reflexo do bronze polido, e a sua voz era com o som de uma multidão. Somente eu, Daniel, vi a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas apoderou-se deles tanto pavor que eles fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Então eu o ouvi falando, e ao ouvi-lo caí prostrado, rosto em terra, e perdi os sentidos. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. E ele disse: Daniel, você é muito amado. Já pensou? Você está jejuando e orando no seu quarto, na sua casa, e de repente você começa a ter visões e começa a sentir presença real de alguma coisa sobrenatural, que você sabe que não é deste mundo, e uma voz lhe vem e diz: você é muito amado. Põe seu nome no lugar de Daniel e pense: fulano, você é muito amado. Em seguida, preste bem atenção ao que vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você, disse a voz, e a presença era um anjo. Quando ele me disse isso, eu pus-me de pé tremendo. E ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do rei da Pérsia me resistiu 21 dias. Os 21 dias que Daniel estava jejuando, uma guerra espiritual foi travada para impedir que a bênção chegasse até Daniel. Irmãos, o meu pastor no Rio de Janeiro, quando eu cheguei para o Evangelho, e que a nossa igreja começou a jejuar e orar, e um grande avivamento começou a acontecer. E era uma ruazinha escondida na saída do município. De maneira que quem entra na cidade, quem sai da cidade, não passa pela nossa rua da igreja. Uma rua complicada para estacionamento porque é estreita. E quando nós começamos a jejuar, e quando nós começamos a orar, que o meu pastor colocou a igreja para jejuar dias específicos e reuniões de oração, Deus começou a fazer uma obra poderosa, a desenterrar demônios escondidos, a desenterrar problemas não resolvidos, a pôr em liberdade os cativos. E quando nós chegávamos para a reunião naquela igreja, a rua inteira estava tomada de carros e as pessoas não sabiam quem os mandava ir até aquela igreja. Deixa eu lhe contar um episódio que aconteceu comigo. Quando nós deflagramos, quando o nosso pastor deflagrou um evangelismo grande na cidade, de porta em porta,
Chegávamos à escola dominical, vestíamos uma camiseta da igreja, teríamos uma devocional e saíamos às casas entregando folheto, batendo e anunciando a vida de Cristo. Antes de defragarmos esse evangelismo, o pastor convocou um dia de jejum e à noite nós entregaríamos esse jejum, passaríamos uma madrugada e no dia seguinte nós amanheceríamos tomando um café da manhã e nos encontraríamos na igreja. Alugamos um espaço da prefeitura chamado Fenarte, onde ali fazem feiras, um lugar grande. E a igreja foi para ali fazer este evento, todos em jejum. Passamos a noite em vigília, orando e cantando louvores. E de manhã nós nos encontramos no espaço da igreja para o café da manhã e nós fomos então sair em missão. E uma das casas que de 2 em 2 bateram foi na casa de uma mulher chamada Silmara. Nunca me esqueço disso. Quando nós tocamos a campainha da Silmara, a Silmara abriu a porta e disse: pois não, podem entrar, eu estava esperando vocês. Eu disse: por que a senhora estava esperando? Porque essa noite eu não consegui dormir. E durante a noite, a madrugada inteira, uma voz disse para mim que viriam 2 pessoas na minha casa de manhã falar de uma mensagem que poderia mudar a minha vida e que eu deveria entregar a minha vida a esta mensagem totalmente, sem questionamento. O que os senhores têm para me dizer? E ali nós ganhamos facilmente aquela alma para Cristo, porque enquanto nós jejuávamos, enquanto nós clamávamos, enquanto nós buscávamos a Deus, o Espírito Santo de Deus estava fazendo a obra no coração da Silmara na madrugada. E quando nós chegamos de manhã, nós não precisamos convencer, nós não precisamos filosofar, nós não precisamos insistir, nós não precisamos de nada, porque o Espírito de Deus já tinha aberto o canal para a obra de Deus chegar. Tem muito mais para contar, que o tempo não me proporciona. Continua no texto. Mas o príncipe do rei da Pérsia me resistiu 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Enquanto ele me dizia isso, prostrei-me rosto em terra sem conseguir falar. E ali Deus descortinou para Daniel tudo o que Deus queria para o seu povo, mas Daniel estava em jejum e oração. Irmãos, o jejum é uma coisa surpreendente. Eu nunca falei sobre isso com vocês aqui na igreja, porque eu tinha minhas dúvidas sobre o jejum. Eu tinha alguns ensinamentos que me impediam de jejuar e de crer nesta obra. Mas à medida que Deus foi me mostrando os textos sagrados, e principalmente o de Jesus, que eu lhes apresentei em Mateus, em que Jesus afirma que as obras de justiça das quais nós devemos buscar em primeiro lugar de qualquer outra coisa, estão ali: oração, jejum, oferta e perdão. Eu fui convencido de que jejum é uma prática que todos nós devemos buscar durante a nossa caminhada cristã. E uma outra coisa que me levou e me convenceu é porque o jejum, preste atenção agora, destrona, tira do lugar, do trono, o que nós temos de pior, que é o Deus que nós carregamos na nossa vida. E o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 3, 18 a 19, diz o seguinte: pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, diz Paulo, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a estes, o seu destino é a perdição. O seu Deus é o estômago. E tem orgulho do que é vergonhoso. E eles só pensam nas coisas terrenas. Presta atenção. O apóstolo Paulo diz aqui em Filipenses que algumas pessoas que estavam ali na igreja, que faziam parte da caminhada cristã, eram inimigos da cruz. E nesse texto Paulo diz que a inimizade da cruz, que o destino deles era a perdição, era porque o estômago deles fazia o papel de Deus na vida deles. Tanto é verdade
E em 1 Coríntios capítulo 11, quando ele vai falar sobre a ceia do Senhor, ele dá uma bronca na igreja e diz assim: vocês não têm o que comer em casa, não? Porque quando vocês vieram para a reunião da igreja na ceia, vocês não deixaram nada para ninguém, vocês pareciam um gafanhoto devorador. Quando a gente pôs a mesa, vocês correram para devorar todo o alimento. Está lá em 1 Coríntios 11. Paulo está dizendo então que a gente deveria ser comedido, esperar uns pelos outros, quando a ceia fosse servida, e não era este ato simbólico, era uma refeição mesmo dada na igreja. E Paulo chama a atenção daqueles que estão dentro da igreja, cujo Deus é o estômago. E quando põe na mesa, devora com os olhos, e se alguém sair da frente, empurra com todas as mãos toda a comida para dentro. Ele diz: o destino desses é a perdição. Agora presta atenção comigo, que coisas interessantíssimas que me convenceram sobre a prática do jejum, mais ainda do que Jesus havia dito, que isto faz parte das obras de justiça do reino de Deus. Adão e Eva foram expulsos do jardim porque comeram do fruto proibido. Agradável aos olhos, comeram. Sodoma e Gomorra foi destruída porque se regalavam na prosperidade e fartura de pão. Ezequiel vai dizer isso no capítulo 16, 49 e 50. Se regalavam, gulosos. Esaú perdeu a bênção porque deu mais valor à sua fome, ao seu ventre, do que o seu direito de bênção do pai. E quando ele chegou com fome em casa e viu o irmão fazendo uma comida, ele não pensou duas vezes: eu prefiro a comida do que a bênção. E o povo de Deus ficou 40 anos peregrinando no deserto porque reclamou da comida. E no texto de Números capítulo 11 diz que eles falavam para Moisés: temos saudade dos manjares do Egito, temos saudade da refeição do Egito. E este maná e essas codornizes são uma porcaria. Eles eram gulosos, o Deus ventre mandava na vida deles. Você quer destronar o Deus que habita no seu ventre e você quer chegar mais perto da presença de Deus? Jejue, subjugue o seu estômago à vontade de Deus. Abra mão de refeições em dias específicos e passe aquele momento em oração e leitura da palavra. E as escrituras garantem que o céu descerá sobre você e você ouvirá coisas surpreendentes que só você sabe. Quando meu pastor disse para mim assim: vai para o seminário, você tem vocação pastoral. A confirmação da igreja, a confirmação do pastor e o dinheiro que eu tinha na conta, porque eu vendi um carro para pagar meu seminário e eu achei que dava e não deu, não foram suficientes. Eu levantei cedo, peguei o meu carro, subi a uma região isolada, num bairro chamado Javari, que de lá você vê a cidade inteira. E fiquei ali ouvindo louvores e o dia inteiro, até a noite cair, em jejum e oração. Porque eu ia abrir mão da minha vida, de muitos sonhos pessoais, para vir para São Paulo estudar. E ali, em jejum e oração, eu fui anotando os versículos dos quais eu fui lendo e o Espírito foi falando: isso é para você. Isso foi em 1991. Se bobear, alguns aqui não eram nem nascidos. Em 1991, eu sentado ali, eu fui anotando texto por texto. E esse papel até hoje está guardado numa caixa de documentos que eu tenho na minha casa, onde estão as coisas importantes da minha vida, os meus documentos. E ali este papel amarelado, com todos os versículos que Deus disse: farei com você exatamente como diz neste texto. Porque eu estava em jejum e oração, isolado de tudo e de todos ali. Eu quero terminar, mas eu quero te dar a bênção do jejum. Foi num jejum de 40 dias que Moisés recebeu os 10 mandamentos. Moisés em jejum lá em cima e o povo lá embaixo. E Moisés vendo a glória de Deus e eles lá de baixo vendo aquelas nuvens, aqueles trovões, aquelas coisas todas.
Eu fico imaginando, quando começa o temporal, eu subo para o terraço da minha casa, eu sou fascinado por temporal, e eu vejo aquelas nuvens carregando, eu vejo aquilo tudo, eu me lembro de Moisés, eu falei, já pensou? Não vou receber uns 10 mandamentos. Óbvio, a escritura já está dada, mas eu fico pensando que coisa surpreendente Moisés viu ali em jejum. A rainha Esther convocou os judeus para jejuar por 3 dias, e Deus desbaratou o plano vil de Ramã, que foi revelado aos judeus, e eles foram poupados. 3 dias em jejum. Ana não tinha filhos, jejuou, e Deus lhe deu Samuel, o profeta que unge Davi. O jejum, irmãos, abre portas espirituais, nos deixa sensíveis à voz de Deus, desencapeta o encapetado, muda a história e nos faz triunfar. Por isso que eu estou dizendo, se você sair daqui hoje convencido de que o jejum é bíblico, está nas escrituras, faz parte do reino de Deus e a justiça de Deus, e você mesmo assim não vai experimentar o poder de Deus e as maravilhas que você precisa, se não jejuar. É prática, não é filosofia. Primeiro começa aqui, estou entendendo, estou vendo, a Bíblia confirma, interessante, nunca tinha visto isso, então vou fazer. Aí você vai começar a enfrentar resistências e problemas, você vai ver o milagre de Deus acontecer na sua vida. Agora eu quero terminar. Em Atos capítulo 10, de 10 a 15, Pedro estava em jejum, quando ele teve a visão do lençol, do banquete descendo. Teve um êxtase. Ou ele teve esse êxtase porque ele estava com fome, porque estava jejuando, ele já estava vendo miragem. Que seja, ainda assim, no meio da miragem, no meio da sua fome, Deus é que falou para ele que ele não deveria considerar impuro o que Deus considerou puro. Ainda assim, foi no meio do jejum e no meio dessa visão que Pedro ouviu algo que libertou a vida dele. Porque Pedro vivia entre 2 lugares, Pedro vivia numa dicotomia. E foi através do jejum que Deus falou para ele, Pedro, desencana, porque eu estou em todas as coisas. Eu purifiquei todas as coisas. Foi no meio do jejum que a voz de Deus veio libertar Pedro da sua escravidão afetiva. Agora, em Crônicas, capítulo 20, também tem um texto maravilhoso que eu gosto muito, que é com Josafá. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. As nações oprimindo Judá. Josafá, o comandante, ele diz assim, nós não temos homens suficientes para vencer esse povo. Convocou um jejum. E no meio desse jejum, Deus fala com ele. E diz em Crônicas 23 a 4, reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar ao Senhor, em jejum com Josafá. E o temor de Deus veio sobre todas as nações, quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. Parte final. E o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. O miolo. Judá jejua. Josafá ouve a voz de Deus no meio do jejum. Diz o povo que eles deveriam ir para a guerra apenas cantando louvores, adorando a Deus. Enquanto eles adoram a Deus, os inimigos que estavam cercando Judá começam a olhar um para o outro e dizer, tu é feio, tu também é feio. Nós não estamos aqui para brigar contra Josafá e o reino de Deus? Estamos, mas eu não gostei da tua cara não, do jeito que você se posicionou. E o pau quebrou entre eles brigaram entre eles, se mataram entre eles, enquanto Josafá e o povo de Deus adoravam a Deus, o próprio Espírito de Deus lançou um espírito de confusão entre eles, e quando o dia amanheceu, eles estavam todos mortos, porque um matou o outro, e é esse texto que diz que o temor de Deus veio sobre todas as nações, quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. Por causa do quê? Jejum. Você quer a mesma vitória de Josafá? Você quer a mesma experiência de Daniel? Você quer cumprir com o que Jesus falou sobre as obras de justiça e buscar o reino de Deus e tudo que tem nele? Ore, jejue, dê oferta, perdoe, mas o foco hoje é sobre o jejum. Se nós queremos servir a Deus nesta geração, nós queremos impactar o mundo,
não vai ser sentado na cadeira, não vai ser alimentando o ventre, e não vai ser deitado na rede que nós vamos conseguir vencer sobre o poder de Deus. Vai ser com oração e com jejum, com lágrimas, com pranto, com adoração, de pé, adorando ao Senhor. Mas se você quer continuar recebendo só migalhas, e o básico está bom para você, continua do jeito que está. Porque eu decidi a partir de hoje ir mais além e mais adiante, porque eu quero mais de Deus, porque eu sei que Deus tem mais para dar. E se Ele tem mais para dar, eu quero mais. Porque eu quero mais daquele que é inacessível. Eu quero mais daquele que é insaciável. Eu quero mais daquele que habita em luz toda poderosa. Eu quero mais de Deus. Você quer mais de Deus? Então nós vamos proclamar um jejum. E quem quer desbancar, destronar o ventre, vai seguir junto comigo e vai ver as coisas poderosas que Deus vai fazer. Porque assim nos garante a Escritura Sagrada. Fique de pé e vamos orar. Toca na tia Sandra, na tia Jô lá em cima. Deus, ô Senhor, que o Teu Espírito Santo não ecoar essas palavras. Que o Teu Espírito Santo não os convencer de que a Tua Escritura é verdadeira. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, não nos levar ao entendimento do que foi dito hoje, Senhor. O ventre, o estômago, ainda vai ser o Deus de muita gente aqui. Senhor, nos ajude, porque a obra que está posta sobre nós, diante de nós, é muito grande, muito alta, para que a gente possa fazê-la do nosso jeito, da nossa morosidade e da nossa mediocridade. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos da Tua voz, da Tua presença. Isso só vai ser possível, Senhor, se nós praticarmos as obras de justiça que estão no Teu reino. É a oração, o jejum, a oferta e o perdão. Nos ajude assim, Senhor, a irmos mais além, porque há muito do Senhor sobre as nossas vidas, mas só nos será entregue se nós estivermos grudados contigo. Eu rogo assim em nome de Jesus. Amém.